A gente vive a nossa vida inteira com medo. Ninguém nega que sair na rua hoje em dia não é uma experiência tranquila. Toda vez que a gente sai na rua ou entra no ônibus, a gente desvia de qualquer pessoa que se aproxime. Quando a gente entra no ônibus, a gente se agarra na bolsa ou na mochila e deixa mais longe possível de qualquer pessoa. Ou, se a gente é mulher, essa situação é sempre muito pior. E o que isso nos leva a pensar? Que o bandido anda solto, que a polícia é incompetente, que o Estado não cuida da segurança, enfim, que o Brasil é o país da impunidade. Mas, na verdade, o Brasil é o quarto país que mais prende no mundo, atrás só da Rússia, dos Estados Unidos e da China. Se a gente continuar com a nossa taxa de encarceramento, em 2075, 1 em cada 10 pessoas vão estar atrás das grades. Comparando assim com a gente, mais ou menos umas 10 pessoas daquela área ali vão estar presas. Aqui umas 20, ali outras 10. E por que isso acontece? O nosso sistema prisional, ele não resolve a criminalidade, ele agrava. Na lei, a lei da execução penal dispõe que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condição para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ou seja, ela serve para punir e ressocializar. Mas, na prática, o nosso sistema só pune, e de tal forma que inviabiliza qualquer possibilidade de reintegração social do preso. Além disso, ele extrapola a punição prevista em lei, que é puramente a privação da liberdade, privando também o condenado dos seus direitos mais básicos e sua dignidade, tornando-se também o próprio sistema um criminoso. Por que isso acontece? Com o atual contexto de superlotação carcerária, o Brasil tem, em média, 3 presos para cada uma vaga. Nessas condições, é impossível que se mantenha uma manutenção adequada, que se possa criar projetos de ressocialização, que se possa empregar todos esses presos. Os condenados são obrigados a dormir nos corredores, em colchões, atrolhados, improvisar redes dentro das celas, porque simplesmente não tem mais espaço. O tratamento é desumano, e os próprios trabalhadores dentro dos presídios também estão vivendo essas condições. Então, é praticamente impossível que eles executem o seu trabalho de forma efetiva. A manutenção e a limpeza são muito difíceis de se manter. E, então, os presos são obrigados a viver em ambientes quase sem nenhuma higiene, no meio do lixo e do esgoto. A alimentação também não é válida. Pratos são trocados por sacos plásticos, os talheres pelas mãos. Então, se entra um criminoso, ele sai como um animal. As próprias famílias também sofrem. Aqui é a área de visitação e os banheiros para visitação. Ou seja, também são as famílias punidas, não é só o criminoso. Tudo isso causado e reforçado pela negligência do Estado, que se recusa a aceitar e a admitir que esses problemas existem e se recusa a resolver esses problemas. O que permite o controle dos presídios por facções criminosas, que, por sua vez, gera violência interna. Ou seja, para conseguir sobreviver lá dentro, um recém-chegado ele precisa se aliar a essas facções para conseguir apoio, defesa e manter as suas necessidades básicas. Quando ele sai, ele fica devendo favores ou dinheiro para essas facções que deverão ser pagos em serviços, ou seja, mais crimes. Tudo isso, somado com o fato de que existe um estigma muito grande com ex-condenados. Então, é muito difícil um ex-condenado conseguir um emprego digno. Somado a isso também, o fato de que a maior parte da população carcerária é de jovens que não completaram essa educação. Sem estudo, sem trabalho e devendo favores a criminosos, é muito difícil um ex-condenado não voltar a cometer outros crimes. É quase como se não restasse outra opção. Tudo isso inserido dentro de um ambiente que animaliza o ser humano, despe ele de qualquer noção do que possa ser o bem. Deixa apenas espaço para o ódio e para a violência, coisas que refletirão, e a gente sabe que refletem na nossa vida e na sociedade em geral.
o que fazer? Para realmente resolver o problema da criminalidade no Brasil, seria preciso uma cruzada social que atacasse o problema do ângulo econômico, social, político, de educação. Mas uma das alternativas que vem se desenvolvendo é a APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Ela se baseia em 12 pilares, dos quais eu vou destacar a participação da comunidade, o trabalho, a família e a valorização humana. Ou seja, são sedes pequenas, com no máximo 100 presos, em que o trabalho é obrigatório e que o humano é valorizado. Cada homem é maior do que o seu erro. Então, se acredita que, quando ele sair, ele possa devolver algo à sociedade. E isso não é só uma utopia. Em 17 estados do Brasil, isso já está sendo implantado e já existe em 23 países. Aqui são fotos de alguns dos trabalhos que são desenvolvidos. Por exemplo, a padaria, que fabrica pães e restaura vidas. A organização é toda feita pelos próprios presidiários e por voluntários. E dá para se pensar que, por estar sendo feito por condenados, seria uma grande bagunça, mas, na verdade, como eles são eles mesmos responsáveis por aquilo que é deles e pela recuperação deles, eles têm um sentimento de autoajuda e cooperação que acaba gerando um ambiente de disciplina e organização. É aquela frase que todo mundo já ouviu: bandido bom é bandido morto. A APAC não discorda disso. Ela acredita que é preciso matar o criminoso para que se possa salvar o homem. E, para quem ainda não entendeu direito o que isso significa, no sistema tradicional, cada vaga custa R$ 45 mil para se construir uma só vaga. E o custo mensal para cada preso é de R$ 1.800, com uma taxa de reincidência maior que 80%. A gente está gastando muito dinheiro para piorar as pessoas. Na APAC, cada vaga é R$ 15 mil. E o custo mensal de cada preso é 900, com uma taxa de reincidência menor que 10%. Claro que a APAC, sozinha, não vai resolver todos os problemas do Brasil e não vai conseguir resolver toda a criminalidade e a violência. Mas nós, que somos jovens, estamos herdando esse país e cabe a nós resolver todos esses problemas. E a gente não pode ter uma postura cética em relação a isso. A gente precisa acreditar em projetos como esse, que acreditam no ser humano e acreditam no futuro, para que a gente possa resolver esse país de forma completa. As recuperandas da APAC acreditam que nós devemos ser as mudanças que queremos para o mundo. Nós temos que também. Muito obrigada.